Existem lares que, vistos de fora, parecem estáveis, normais, até mesmo felizes. Fotos nas redes sociais, jantares em família, momentos que dão a impressão de que tudo vai bem. Mas por trás das paredes existe uma dor silenciosa que ninguém vê. A família, que deveria ser lugar de proteção, acolhimento e descanso, se torna um campo de tensão. O silêncio pesado nas refeições, as portas fechadas que escondem lágrimas, as palavras ríspidas que ecoam mais alto do que qualquer gesto de carinho. Essa é a realidade de muitas casas, e talvez seja exatamente a realidade que você está vivendo agora. Uma crise familiar não surge do nada. Ela nasce pouco a pouco, em detalhes que parecem pequenos no começo, mas que se acumulam até se tornarem insuportáveis. São diálogos interrompidos, mágoas não resolvidas, orgulho que cresce, falta de tempo, ausência de oração. O que antes era unidade começa a se transformar em divisão. O lar, que deveria ser um refúgio contra as lutas do mundo, passa a ser o lugar onde as batalhas mais intensas acontecem. E quando isso ocorre, a alma cansa, o coração se entristece e até a fé parece enfraquecer. O mais doloroso é que essas crises não atingem apenas os adultos. Os filhos sentem a atmosfera pesada, mesmo sem entender completamente o que está acontecendo. Eles percebem o tom de voz alterado, as discussões que parecem nunca acabar, o distanciamento que cresce entre pai e mãe. Ela é o alicerce da vida, o lugar onde se aprende a amar, a respeitar, a perdoar. Quando o inimigo ataca a família, ele não está apenas destruindo relacionamentos, ele está atacando a base da sociedade, o lugar que deveria ser sagrado. Essa é a razão pela qual tantas casas vivem debaixo de ataques constantes, porque o lar é alvo de guerra espiritual. É possível que você esteja ouvindo estas palavras e pensando: é exatamente assim que me sinto. Eles carregam em silêncio o peso de um lar em desarmonia, e muitas vezes essas marcas permanecem por toda a vida. É por isso que falar sobre a crise familiar não é apenas uma questão de convivência, é uma questão espiritual e geracional. Quando a família entra em crise, não é apenas o afeto que se perde, é também a identidade. Deus criou a família como o primeiro projeto divino, antes mesmo da igreja, antes das instituições, antes de qualquer outra estrutura social. O Senhor é especialista em transformar cenários de crise em testemunhos de vitória. Ele não apenas conforta corações feridos, ele reconstrói lares despedaçados. Ele não apenas enxuga lágrimas, ele devolve a alegria. A dor silenciosa que hoje domina sua família pode ser substituída pela paz que excede todo o entendimento. O amor que parece ter esfriado pode ser reacendido pelo fogo do Espírito Santo. O que foi perdido pode ser restaurado, porque nada é impossível para o Deus que criou a família. Talvez você acorde todos os dias desejando encontrar paz no seu lar, mas em vez disso encontra frieza, distanciamento, falta de diálogo. Talvez até já tenha se perguntado se ainda vale a pena lutar pela sua família, ou se não seria melhor desistir. Esse pensamento é real, mas não precisa ser o destino. O fato de você estar aqui, neste momento, ouvindo esta mensagem, é um sinal de que Deus ainda deseja restaurar sua casa. Permita que essa palavra fale não apenas à sua mente, mas ao mais profundo da sua alma. Deixe que cada frase desperte fé, esperança e coragem para lutar pela sua família. Porque ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há solução. E o Deus que está neste momento falando com você deseja provar que nada está perdido quando se coloca nas mãos dele. O lar deveria ser o lugar onde encontramos abrigo depois de um dia difícil. O espaço onde podemos tirar a armadura que usamos diante do mundo, descansar em segurança e receber o aconchego daqueles que mais amamos. Mas quando a crise se instala dentro da família, esse lar deixa de ser refúgio e passa a ser um território de dor. Em vez de encontrar acolhimento, muitos encontram julgamentos. Em vez de apoio, encontram indiferença. Em vez de descanso, encontram peso. Essa mudança é devastadora, porque não existe substituto para o papel de um lar saudável. Neste vídeo, você será conduzido a uma oração forte, específica e poderosa pela sua casa. Mas antes de orar, é necessário reconhecer a realidade. É preciso admitir que há dor, que existe crise,
que o lar precisa de cura. Só assim o milagre acontece, porque Deus não trabalha em aparências. Ele trabalha na verdade. Quando a verdade é exposta diante dele, a transformação começa. Por isso, abra seu coração agora. São os filhos que preferem estar com estranhos a permanecer em um ambiente pesado. Aos poucos, a casa deixa de ser porto seguro e se transforma em prisão, onde cada um tenta sobreviver como pode. Esse deslocamento emocional gera feridas profundas. Quem vive em um lar que perdeu sua essência carrega marcas invisíveis: insegurança, medo, sensação constante de não pertencimento. E essas marcas se manifestam em todas as áreas da vida. No casamento, o distanciamento aumenta. O trabalho, os amigos, as conquistas materiais jamais serão capazes de preencher o vazio deixado por uma casa sem paz. O lar que deixou de ser refúgio se torna lugar de fuga. As pessoas começam a buscar fora aquilo que não encontram dentro. É o pai que passa horas a mais no trabalho não apenas por responsabilidade, mas porque não deseja voltar para casa. É a mãe que se ocupa com tarefas intermináveis para não enfrentar o silêncio do casamento. Ele não planejou casas frias, mas lares cheios de calor humano e espiritual. Ele não idealizou famílias distantes, mas unidas em propósito. Ele não criou a família para ser motivo de dor, mas para ser espaço de amor. Quando o lar perde esse propósito, não é porque Deus deixou de cuidar, mas porque, em algum ponto da jornada, o lar deixou de ser colocado nas mãos dele. Reconhecer que sua casa deixou de ser refúgio é o primeiro passo para a mudança. Na vida dos filhos, surgem dificuldades de relacionamento, ansiedade, rebeldia ou isolamento. Até mesmo na vida espiritual, o peso se torna evidente, porque é difícil buscar a Deus quando o coração está constantemente ferido pelo ambiente em que deveria encontrar paz. Mas é importante entender que essa realidade, por mais dolorosa que seja, não precisa ser definitiva. O Deus que criou a família como lugar de proteção continua desejando restaurar cada lar que o convida a entrar. As conversas antes frias voltam a ser cheias de significado. O carinho esquecido ressurge. Os filhos encontram segurança. O casal reencontra cumplicidade. O lar volta a ser o que sempre deveria ter sido, um refúgio. Essa transformação não vem apenas de esforço humano, mas da presença do Senhor que habita no meio daqueles que clamam por Ele. Se você sente que sua casa já não é mais um lugar de descanso, mas de dor, entenda que isso não é o fim. Muitos preferem fingir que está tudo bem, manter as aparências, disfarçar os conflitos, mas esse disfarce apenas prolonga a dor. O caminho da restauração começa com a verdade. É olhar para a realidade e admitir: a minha casa precisa de cura. Esse reconhecimento não é sinal de fracasso, mas de coragem, porque só quem reconhece a necessidade pode experimentar a restauração. E quando Deus é convidado a restaurar, o impossível se torna possível. O ambiente pesado é transformado em leveza, mas isso depende da escolha que você faz hoje. A escolha de não aceitar a dor como normal. A escolha de buscar em Deus a cura. A escolha de lutar pela sua família. Porque o mesmo Deus que criou o lar é o Deus que pode restaurá-lo. Poucos percebem o peso que as palavras carregam dentro de um lar. Muitas vezes pensamos que palavras ditas em momentos de raiva se perdem no vento, mas na verdade elas ficam gravadas no coração de quem as ouve. Uma palavra de desprezo, uma acusação injusta, um insulto repetido. Tudo isso não desaparece, mas se transforma em marcas profundas que moldam comportamentos, identidades e até gerações inteiras. O poder da língua dentro da família é tão forte que a Bíblia afirma em Provérbios que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que cada palavra pode ser semente de vida ou de destruição. Essa situação pode ser o chamado de Deus para um novo tempo. Ele não deseja que você apenas sobreviva dentro da sua família. Ele deseja que você viva plenamente, em paz, em unidade e em amor. E a boa notícia é que essa restauração pode começar agora, com uma oração sincera, com um coração aberto e com a decisão de colocar seu lar novamente no altar de Deus.
O lar que deixou de ser refúgio pode voltar a ser lugar de paz, pode voltar a ser espaço de alegria, pode voltar a ser santuário de amor. Quando em um lar prevalecem palavras duras, críticas constantes e ofensas, cria-se uma atmosfera pesada. O ambiente se torna hostil, e até os momentos mais simples passam a ser regados de tensão. Pais que dizem a seus filhos que eles nunca serão nada podem, sem perceber, estar plantando insegurança que os acompanhará por toda a vida. Cônjuges que repetem palavras de desprezo um ao outro, corroem pouco a pouco a confiança e o amor que antes uniam. E o mais doloroso é que essas palavras não param no presente. Elas ecoam no futuro, moldando como os filhos tratarão seus próprios lares. É um ciclo que se repete, geração após geração, até que alguém decida romper esse padrão. As palavras têm poder de moldar destinos. Um filho que cresce ouvindo que não tem valor, carrega esse peso no coração e se esforça a vida inteira para provar que merece amor. Uma esposa que ouve repetidamente que não é suficiente, perde a segurança em si mesma. Um marido que é constantemente diminuído, começa a se fechar emocionalmente. Aos poucos, todos vão se distanciando uns dos outros, não apenas por causa de ações, mas pelo impacto invisível das palavras. É como se cada frase carregada de raiva fosse um tijolo colocado entre os membros da família, construindo muros de separação. Mas da mesma forma que as palavras podem ferir, também podem curar. Um "eu te amo" dito com sinceridade tem poder de aquecer corações. Um pedido de perdão pode quebrar anos de mágoa. Um elogio pode reacender a confiança. Uma declaração de fé pode restaurar a esperança de toda a família. As palavras podem ser sementes de vida que florescem no futuro, mudando completamente a atmosfera do lar. Essa é a responsabilidade e também a oportunidade que temos todos os dias. Escolher entre semear destruição ou vida através daquilo que falamos. É importante lembrar que Jesus nos ensinou que a boca fala do que o coração está cheio. Isso significa que a transformação da fala começa na transformação do coração. Quando o coração está ferido, a tendência é que as palavras sejam também feridas. Quando o coração é curado por Deus, as palavras se tornam canais de restauração. Por isso, a verdadeira mudança dentro de um lar começa com um encontro sincero com o Senhor, que limpa, cura e enche o coração de amor. E esse amor transborda em palavras que edificam. Talvez você carregue marcas de palavras ditas a você no passado. Talvez ainda ecoem na sua mente frases que te diminuíram, que te feriram, que roubaram sua segurança. Mas saiba que Deus tem poder para cancelar o peso dessas palavras. Ele é aquele que declara uma nova identidade sobre você e sua família. Ele diz: "Você é meu filho amado." Ele diz: "Eu tenho planos de paz e não de mal para te dar o futuro que deseja." Ele diz: "Eu te escolhi." Quando essas palavras divinas se tornam a verdade que governa sua vida, nenhuma sentença negativa do passado tem mais autoridade. A restauração da família passa também pela restauração daquilo que se fala dentro do lar. Se até hoje prevaleceram acusações e ofensas, é hora de mudar o discurso. É hora de escolher declarar vida. É hora de substituir palavras de morte por palavras de bênção. Esse é um passo espiritual e prático que pode transformar radicalmente a atmosfera da sua casa. Porque quando a palavra de Deus passa a reger a sua boca, o lar inteiro começa a experimentar cura e libertação. Palavras marcam gerações, mas você pode escolher quais marcas deixar. Pode ser a marca do desprezo ou a marca do amor. Pode ser a marca da dor ou a marca da esperança. Hoje é o convite para romper padrões negativos e iniciar um novo ciclo, em que cada palavra se torna semente de restauração e vida dentro da sua família. Quando olhamos para uma família em crise, normalmente vemos apenas os sintomas visíveis: brigas constantes, distanciamento entre os membros, silêncio pesado que ocupa os cômodos da casa. Mas esses sinais são apenas a superfície. A verdadeira causa, a raiz da divisão, muitas vezes permanece escondida, invisível aos olhos, mas profundamente enraizada nos corações. É como uma árvore aparentemente saudável, mas que tem raízes doentes corroendo sua base.
Mais cedo ou mais tarde, o peso dessa raiz invisível faz a árvore cair. Essa raiz pode assumir diferentes formas. Às vezes, nasce de pequenas feridas não tratadas, um desentendimento que nunca foi resolvido, uma palavra mal interpretada, uma expectativa frustrada. Ao longo do tempo, esses pequenos episódios, que poderiam ser curados no início, se tornam feridas crônicas que alimentam a divisão. Outras vezes, essa raiz é o orgulho que impede alguém de pedir perdão. É a insistência em manter a razão, mesmo que isso custe a paz da casa. Há também raízes que surgem do ressentimento acumulado, da falta de comunicação, ou até de segredos guardados que geram desconfiança. O mais perigoso é que, como essa raiz é invisível, muitas famílias passam anos tentando consertar apenas os sintomas. Tentam evitar brigas, tentam mudar comportamentos superficiais, tentam mascarar a dor com distrações externas. Mas nada disso resolve, porque enquanto a raiz permanecer, os frutos continuarão sendo amargos. E é por isso que tantas famílias vivem em ciclos intermináveis de conflitos. Elas tratam os galhos, mas não arrancam a raiz. A Bíblia nos alerta sobre isso quando fala, em Hebreus 12:15, sobre a raiz de amargura que brota e causa perturbação, contaminando a muitos. Essa raiz é traiçoeira porque não afeta apenas uma pessoa, mas todos ao redor. A amargura de um coração pode envenenar a atmosfera de toda a família. Um ressentimento não tratado pode se espalhar como veneno silencioso, gerando divisão não apenas entre o casal, mas também atingindo filhos e até mesmo gerações futuras. Por isso, identificar essa raiz invisível é tão importante. É necessário parar e refletir. Qual foi o ponto em que a divisão começou? Qual foi o episódio que não foi tratado e que até hoje pesa? Existe algo escondido, guardado no coração, que ainda precisa ser exposto diante de Deus? Esse exame não é fácil, porque exige sinceridade e coragem para encarar verdades dolorosas. Mas é também libertador, porque a cura só acontece quando a ferida é revelada. E aqui está a boa notícia. Deus não apenas revela a raiz, Ele tem poder para arrancá-la completamente. Ele não trata apenas os sintomas, Ele vai ao fundo do coração, onde ninguém mais consegue tocar. O Espírito Santo é aquele que mostra o que está oculto e traz à luz aquilo que estava escondido. Quando você convida o Senhor para sondar o seu coração e o coração da sua família, Ele não apenas mostra a raiz, mas também derrama graça para arrancá-la e plantar algo novo no lugar. Quando a raiz da divisão é substituída pela raiz do amor de Deus, tudo muda. O ambiente da casa é transformado. As conversas deixam de ser carregadas de mágoa e passam a ser cheias de compreensão. O peso do passado dá lugar à leveza do perdão. A hostilidade se transforma em paz. Esse é o poder da intervenção divina. Ele não cobre feridas, Ele as cura. Ele não mascara problemas, Ele os resolve desde a raiz. Talvez hoje você esteja vendo apenas os frutos ruins da sua família. Brigas constantes, distanciamento, dor. Mas por trás de tudo isso existe uma raiz que precisa ser tratada. Não tente apenas aparar as folhas, não tente apenas segurar os galhos. Peça a Deus que vá fundo, que arranque o que está escondido, que cure o que ninguém mais conseguiu curar. Porque só assim o ciclo da divisão será quebrado, e a sua casa poderá experimentar de verdade a restauração que vem do Senhor. Quando uma família entra em crise, a maioria das pessoas enxerga apenas as consequências emocionais e relacionais. Vemos a dor nos olhos, percebemos a tensão nos diálogos, sentimos o peso do silêncio. Mas existe uma dimensão ainda mais profunda e, muitas vezes, ignorada: o impacto espiritual que um lar em conflito carrega. A crise dentro da família não é apenas fruto de diferenças de personalidade ou falhas humanas. É também um reflexo de uma batalha espiritual que acontece de forma constante. O inimigo sabe que, se conseguir destruir a base da família, enfraquecerá todos os outros aspectos da vida. O lar foi criado por Deus para ser espaço de refúgio e adoração. Desde o início, a família é vista nas Escrituras como projeto sagrado. É dentro da casa que os filhos aprendem os primeiros valores, é dentro do lar que se molda o caráter, é dentro da família que se forma a base da fé.
Quando esse ambiente é corrompido por discussões constantes, mágoas acumuladas e divisões, não é apenas a convivência que se perde, é também a presença espiritual que é afetada. A atmosfera do lar muda, e aquilo que deveria ser espaço de paz se torna território de guerra. A palavra de Deus nos alerta que uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Essa verdade não é apenas lógica, mas espiritual. A divisão abre portas para a atuação do inimigo. Ele se aproveita das brechas criadas pelo orgulho, pela falta de perdão, pela raiva e pela indiferença. Aos poucos, o que começa como um desentendimento se transforma em muralha espiritual. O ambiente que deveria ser cheio de oração passa a ser dominado por acusações. O espaço que deveria ecoar palavras de vida passa a carregar palavras de destruição. E os frutos dessa atmosfera são claros: insegurança, desânimo, ausência de fé. Um lar em conflito também enfraquece a força espiritual da família como unidade. A Bíblia ensina que quando dois concordam na terra acerca de qualquer coisa, o Pai no céu responde. Mas quando não há concordância, quando cada um puxa para um lado, a oração perde sua força coletiva. O poder da unidade é substituído pela fraqueza da divisão. Esse é um dos maiores impactos espirituais da crise familiar. Ela rouba a capacidade de concordar diante de Deus. E sem concordância, o lar fica vulnerável, como uma cidade sem muros. Mas é importante lembrar que o impacto espiritual da crise não é irreversível. Da mesma forma que a divisão abre brechas, a reconciliação fecha portas. Quando uma família decide buscar a presença de Deus em meio ao conflito, algo poderoso acontece. A oração tem força para transformar a atmosfera espiritual de uma casa. O louvor tem poder para expulsar a opressão. A unidade tem autoridade para derrotar qualquer investida do inimigo. Porque o mesmo Deus que instituiu a família é o Deus que luta por ela. Talvez hoje você sinta que sua casa perdeu a presença de Deus. Talvez o silêncio ou as brigas constantes tenham sufocado a espiritualidade do seu lar. Talvez as orações tenham sido deixadas de lado porque o coração está cansado de lutar. Mas saiba que não é tarde demais. O Senhor está pronto para restaurar não apenas os relacionamentos, mas também a atmosfera espiritual da sua casa. Ele deseja transformar sua família novamente em altar de adoração, em espaço de paz, em território protegido pela sua presença. Quando Deus é convidado para habitar em um lar, a realidade muda. A escuridão é dissipada pela luz. O peso é substituído pela leveza. A guerra dá lugar à paz. O impacto espiritual da restauração é tão profundo que até os vizinhos percebem. Os filhos sentem e os amigos testemunham. Porque quando a presença do Senhor preenche uma casa, não há espaço para o inimigo agir. A família se torna testemunho vivo do poder de Deus. Por isso, não subestime o impacto espiritual da sua casa. Se há conflito, ore. Se há divisão, clame. Se há silêncio pesado, quebre-o com louvor. O Senhor é poderoso para restaurar não apenas o que é visível, mas também o que é invisível. E quando isso acontece, o lar volta a ser o que foi criado para ser. Um espaço sagrado, cheio da presença de Deus, protegido por sua mão e firmado em sua paz. Entre todos os obstáculos que se erguem em uma família em crise, o orgulho talvez seja o mais perigoso. Ele é invisível, silencioso, mas tem força para construir muros altíssimos entre aqueles que deveriam viver em unidade. O orgulho não se manifesta apenas em grandes discussões, mas também em pequenas atitudes diárias, na recusa de pedir perdão, na resistência em admitir erros, no desejo de sempre ter a última palavra. Pouco a pouco, esse espírito de autossuficiência cria barreiras no coração, afastando o marido de esposa, pais de filhos e irmãos uns dos outros. O orgulho se disfarça de muitas formas. Às vezes, aparece como justificativa. Eu não vou me desculpar porque ele também errou. Outras vezes, se veste de frieza. Não vou falar nada porque não vale a pena. Há momentos em que ele se apresenta como autoproteção. Se eu me abrir, vou ser ferido de novo. Em todas essas versões, o resultado é o mesmo. A distância aumenta,
o diálogo desaparece e o muro vai sendo erguido tijolo por tijolo. E quanto mais alto o muro, mais difícil parece a reconciliação. Esse inimigo silencioso não destrói apenas relacionamentos. Ele afeta também a vida espiritual. A Bíblia é clara ao dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso significa que, quando o orgulho governa um coração, até mesmo a ação de Deus encontra resistência. O orgulho fecha os ouvidos para a voz do Espírito Santo, endurece o coração diante da correção e impede que a graça flua livremente dentro do lar. É como uma parede que bloqueia a entrada da luz, deixando todos em escuridão. O perigo do orgulho é que ele sempre aponta para o erro do outro e nunca para a responsabilidade própria. Ele alimenta a ilusão de que o problema está do lado de fora, quando na verdade a mudança começa dentro de nós. Muitos casamentos e famílias poderiam ter sido salvos se alguém tivesse tido a coragem de dar o primeiro passo, mas o orgulho falou mais alto. Muitos filhos poderiam ter sido curados emocionalmente se os pais tivessem reconhecido seus erros, mas o orgulho não permitiu. Muitas histórias poderiam ter sido diferentes se não fosse essa barreira invisível. Mas há um caminho para derrubar esse muro: a humildade. Ela é o antídoto que quebra o ciclo do orgulho e abre espaço para a restauração. Humildade não é sinal de fraqueza, é sinal de força. É preciso coragem para pedir perdão. É preciso maturidade para reconhecer falhas. É preciso amor para ceder em prol da paz. Quando alguém dentro da família decide agir com humildade, algo sobrenatural acontece. O muro que parecia intransponível começa a ruir. O coração que estava endurecido começa a se quebrantar. A distância que parecia irreversível começa a diminuir. Jesus nos deu o maior exemplo de humildade. Sendo filho de Deus, não se apegou à sua posição, mas se humilhou, serviu e entregou sua vida por amor. Se ele, que não tinha pecado algum, se dispôs a descer até nós para nos reconciliar com o Pai, como não deveríamos seguir esse exemplo dentro da nossa família? É esse espírito de humildade que tem poder para transformar relacionamentos, porque abre espaço para o agir de Deus. Talvez hoje o maior muro na sua casa não seja a falta de amor, mas a presença do orgulho. Talvez todos saibam que existe um problema, mas ninguém quer dar o primeiro passo. Talvez o silêncio esteja se prolongando porque cada um espera que o outro ceda primeiro. Mas lembre-se, alguém precisa começar. E quando você decide ser esse alguém, não está apenas agindo por si mesmo, mas permitindo que Deus use sua atitude para abrir caminho para a restauração. O orgulho é um muro, mas não é indestrutível. Ele cai quando a humildade entra em cena. Ele perde força quando o perdão é liberado. Ele desaparece quando o amor é colocado acima da razão. E quando esse muro cai, os corações voltam a se encontrar, e o lar volta a experimentar a paz que só Deus pode dar. Muitas vezes, quando observamos uma família em crise, pensamos que o problema começou recentemente. Acreditamos que a dor surgiu de uma discussão, de uma traição, de um erro específico. Mas a verdade é que em muitos casos as crises atuais são frutos de feridas muito mais antigas, feridas herdadas de gerações anteriores, pais que cresceram em lares desestruturados, filhos que aprenderam a repetir padrões de violência ou indiferença, famílias que carregam marcas não tratadas do passado. Essas feridas se tornam correntes invisíveis que se arrastam ao longo dos anos, aprisionando gerações em ciclos de dor que se repetem. Um pai que nunca recebeu afeto pode ter dificuldade em demonstrar carinho. Uma mãe que cresceu ouvindo palavras duras pode, sem perceber, repetir o mesmo padrão com seus filhos. Filhos que viram seus pais em constante conflito podem acreditar que a briga é o normal dentro de uma casa. Assim, a dor não resolvida passa adiante, como uma herança indesejada. E o mais impressionante é que muitas vezes, quem repete esses padrões nem sequer percebe. Faz porque aprendeu. Repete porque foi o que conheceu. Reproduz porque não sabe viver de outra forma. A Bíblia nos mostra esse princípio em diversas passagens. Vemos famílias inteiras marcadas por erros que se repetem. Abraão mentiu sobre sua esposa,
E anos depois, seu filho Isaque cometeu o mesmo erro. Jacó enganou seu pai e foi enganado mais tarde pelos próprios filhos. São exemplos que revelam como padrões negativos podem atravessar gerações quando não são tratados à luz de Deus. E o mesmo acontece hoje em muitos lares. O ciclo da dor continua até que alguém decida romper essa corrente. Essas feridas herdadas não são apenas emocionais. Elas também têm impacto espiritual. Quando um padrão de destruição se instala em uma família, ele cria uma espécie de prisão invisível. É como se existisse uma sombra pairando sobre o lar, repetindo as mesmas histórias de fracasso, separação e mágoa. Mas é aqui que entra a boa notícia. Jesus veio exatamente para quebrar correntes, desfazer laços de opressão e inaugurar uma nova história. Ele é aquele que transforma maldição em bênção, dor em testemunho, ferida em vitória. Romper com essas heranças exige primeiro consciência. É necessário reconhecer que nem tudo o que você aprendeu em sua família de origem deve ser repetido. É preciso coragem para dizer: comigo, esse ciclo termina. Meus filhos não herdarão essa dor. A minha casa viverá uma nova história. Essa decisão não é simples, porque envolve enfrentar padrões que parecem normais, mas que na verdade são nocivos. Requer humildade para admitir que algumas práticas que você carrega não são fruto da sua essência, mas da repetição de feridas antigas. O segundo passo é a entrega. Colocar diante de Deus cada ferida herdada, cada comportamento repetido, cada dor que não foi tratada. Só Ele pode curar em profundidade e reescrever histórias que pareciam determinadas pelo passado. O Espírito Santo tem poder para ensinar novas formas de amar, de perdoar, de dialogar. Ele pode encher o coração com uma ternura que talvez você nunca tenha recebido, mas que pode começar a oferecer. Ele pode ensinar palavras de vida a quem só ouviu palavras de morte. Ele pode dar sabedoria para educar filhos de forma diferente, para transformar um lar em lugar de paz e não de guerra. O terceiro passo é perseverança. Romper padrões não acontece da noite para o dia. Requer prática diária, oração constante, vigilância contra recaídas. Mas cada pequeno gesto já é uma vitória. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da ofensa, cada vez que oferece carinho em vez de frieza, cada vez que escolhe perdoar em vez de guardar mágoa, você está quebrando uma corrente. E com o tempo, a transformação deixa de ser apenas individual e se torna coletiva. Sua família passa a viver o impacto dessa mudança. Seus filhos crescem em uma nova atmosfera. E as gerações futuras herdam não a dor, mas a bênção. Talvez você reconheça hoje que muito do que vive em sua família são reflexos de feridas antigas. Talvez perceba que certas atitudes não começaram em você, mas que chegaram até você. A boa notícia é que você não precisa passar adiante. O ciclo pode ser quebrado, a corrente pode ser rompida, e o futuro da sua família pode ser diferente do passado. O poder de Deus é suficiente para transformar a herança de dor em legado de amor. Quando pensamos em crise familiar, a primeira reação é ver nela um sinal de destruição. O coração se aperta, a mente se enche de dúvidas, e parece que não existe saída. Mas o que muitos não percebem é que a crise também pode ser o início de um novo capítulo. O mesmo fogo que queima também purifica. A mesma tempestade que assusta também lava. A mesma dor que fere também pode despertar mudanças profundas. A crise pode ser o ponto de virada que transforma completamente a história de uma família. Isso acontece porque a crise expõe o que estava escondido. Ela revela as feridas que foram ignoradas, os erros que foram empurrados para debaixo do tapete, os padrões nocivos que foram normalizados. É como se a crise dissesse: agora não dá mais para fingir, é hora de encarar a realidade. E por mais doloroso que seja esse confronto, ele é necessário. Porque aquilo que não é enfrentado jamais será transformado. Sem crise, muitos continuariam vivendo na ilusão de que está tudo bem. Com a crise, a verdade aparece, e a verdade é o primeiro passo para a cura. A Bíblia nos mostra isso em várias histórias. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. Sua vida entrou em crise profunda.
Mas foi justamente essa crise que o levou até o Egito, onde se tornou governador e instrumento de salvação para toda a sua família. O povo de Israel, ao enfrentar a crise do deserto, descobriu diariamente a fidelidade de Deus. Paulo e Silas, presos e acorrentados, encontraram na crise o cenário para louvar e ver as cadeias se romperem. O padrão é claro: muitas vezes é no momento mais escuro que Deus abre caminho para a maior vitória. No casamento e na família, a lógica é a mesma. A crise pode ser o convite de Deus para uma reconstrução mais sólida. Um chamado para parar de viver no automático e começar a investir de verdade nos relacionamentos. Uma oportunidade de realinhar prioridades, de colocar Deus novamente no centro, de resgatar valores que foram esquecidos. É nesse momento que o coração, antes endurecido, se torna sensível. É na dor que nasce a humildade. É na fraqueza que aprendemos a depender da força do Senhor. Claro que a crise não garante automaticamente transformação. Alguns permitem que ela destrua, outros permitem que ela ensine. A diferença está na forma como reagimos. Quando uma família decide olhar para a crise não como o fim, mas como o início de um recomeço, tudo muda. A dor deixa de ser inimiga e passa a ser professora. O sofrimento deixa de ser peso e passa a ser degrau. A crise deixa de ser sentença de morte e se torna ponto de virada. Talvez a sua casa esteja vivendo exatamente esse momento. Talvez a dor pareça insuportável e você tenha pensado em desistir. Mas e se esta crise for justamente o chamado de Deus para um novo tempo? E se Ele estiver permitindo que tudo venha à tona para que finalmente o seu poder seja manifestado na sua família? Lembre-se, a crise não é maior do que o Deus que você serve. Ele não é surpreendido pelas circunstâncias. Ele continua no controle. E muitas vezes, o milagre só acontece depois que a crise expõe o que precisa ser curado. Ver a crise como ponto de virada é um ato de fé. É olhar para o caos e enxergar oportunidade. É acreditar que mesmo em meio à dor, existe esperança. É confiar que o Deus que permite a tempestade também acalma o mar. É declarar que sua família não será destruída pela crise, mas transformada por ela. Esse é o convite que está diante de você hoje. Parar de ver a crise apenas como inimiga e começar a enxergá-la como instrumento divino. O futuro da sua família pode ser escrito de uma nova forma a partir deste momento. A crise não precisa ser o capítulo final. Ela pode ser o prólogo de uma história de restauração, de perdão, de reconciliação e de amor renovado. O Deus que já transformou o impossível em vitória na vida de tantas pessoas, também pode transformar a sua dor em recomeço. A decisão está em suas mãos. Olhar para a crise como fim ou como ponto de virada. Quando tudo parece desmoronar dentro de uma família, a oração se torna mais do que um ritual religioso. Ela se torna o fio de esperança que mantém os corações firmes, mesmo em meio à tempestade. A oração é o canal que liga o impossível da terra ao possível do céu. É o lugar onde lágrimas são traduzidas em palavras que o coração nem consegue expressar. É a chave que abre portas que estavam trancadas. É o remédio que acalma feridas invisíveis. É o sopro que mantém viva a chama da fé quando tudo ao redor parece escuro. Muitos subestimam o poder da oração dentro da família. Acham que orar não resolve, que é apenas perda de tempo. Mas a realidade espiritual é outra. Cada oração feita no secreto ecoa no céu. Cada clamor sincero move a mão de Deus. Cada palavra de fé pronunciada em meio à dor gera movimento no invisível. Quando uma família decide se unir em oração, ela coloca suas dores nas mãos daquele que tem poder para transformar qualquer realidade. O lar pode estar em crise, mas quando o altar é reerguido, o milagre se torna questão de tempo. A Bíblia está repleta de exemplos de como a oração mudou histórias inteiras. Ana, em sua dor por não ter filhos, orou com lágrimas, e Deus abriu o seu ventre. Josafá, cercado por inimigos, orou e viu o Senhor pelejar em favor de Israel. Daniel, lançado na cova dos leões, encontrou na oração a força para permanecer firme, e Deus fechou a boca dos animais. Esses testemunhos mostram que, quando os céus são buscados, a terra é transformada.
O mesmo pode acontecer com a sua família. A oração pode ser o fio que segura o coração quando tudo parece se perder. Dentro de um lar em crise, a oração tem um efeito ainda mais poderoso. Ela muda primeiro quem ora. Um coração pesado que se derrama diante de Deus encontra alívio. Uma mente confusa que busca direção encontra clareza. Um espírito abatido que clama encontra força. A transformação começa internamente, mas logo se manifesta externamente. Aos poucos, as palavras duras dão lugar a conversas mais suaves. As atitudes de rancor dão lugar ao perdão. O ambiente da casa muda, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque a presença de Deus começa a habitar ali. Talvez você já tenha tentado de tudo, conversas que não deram certo, tentativas de reconciliação que falharam, estratégias humanas que não funcionaram. E talvez esteja pensando, não adianta mais. Mas é exatamente aí que a oração se torna o fio de esperança. Quando as forças acabam, quando a lógica não resolve, quando os recursos se esgotam, a oração ainda permanece. Ela é a prova de que mesmo quando tudo parece perdido, sempre há um caminho de volta por meio de Deus. E o mais extraordinário é que a oração não precisa ser longa ou elaborada. Deus não se impressiona com discursos sofisticados, mas com corações sinceros. Uma simples frase dita com fé pode mover montanhas. Um clamor em lágrimas pode mudar destinos. Uma oração feita em silêncio, mas carregada de entrega, pode restaurar o que parecia impossível. A força da oração está menos nas palavras ditas e mais na fé de quem ora. Por isso, se sua família está em crise, não subestime o poder desse fio. Talvez ele pareça frágil aos olhos humanos, mas é ele que conecta a sua casa ao trono de Deus. É esse fio que pode sustentar você enquanto tudo ao redor balança. É esse fio que pode impedir sua família de se perder no abismo da divisão. A oração é o lembrete constante de que você não está sozinho, de que existe um Pai que ouve, que se importa e que responde no tempo certo. A crise pode até tentar sufocar sua voz, mas escolha orar mesmo assim. A dor pode tentar calar seu clamor, mas escolha levantar a voz. A dúvida pode dizer que não adianta, mas escolha acreditar. Porque cada oração é uma semente, e cedo ou tarde, ela dará fruto. O fio da esperança não se rompe quando está ligado em Deus, porque Ele é a âncora firme em meio a qualquer tempestade. Em meio às crises familiares, uma das maiores armas que Deus nos dá para reacender a fé é o testemunho. Ouvir que alguém já passou por dores semelhantes e experimentou restauração é como uma fagulha que acende novamente a chama no coração cansado. O testemunho não é apenas uma história bonita, é a prova viva de que Deus continua agindo, de que Ele não mudou, de que Ele ainda é especialista em transformar impossíveis. Muitas famílias se encontram em situação tão difícil que pensam ser únicas em sua dor. Acham que ninguém entenderia, que seu caso é mais grave, que sua crise é irremediável. Mas quando escutam relatos de lares destruídos que foram reconstruídos, percebem que há esperança. Um casamento que já estava a ponto de se desfazer, mas foi restaurado pela oração. Filhos que estavam perdidos em caminhos tortuosos, mas retornaram ao lar pela intercessão dos pais. Irmãos que não se falavam há anos e pela graça de Deus voltaram a se abraçar. Cada uma dessas histórias é um lembrete de que o mesmo Deus que operou ontem continua operando hoje. A Bíblia está repleta de testemunhos que servem como âncoras para a nossa fé. Pense em Jó, cuja família foi duramente provada, mas que viu Deus restaurar tudo em dobro. Lembre-se de José, que foi traído pelos próprios irmãos, mas mais tarde se tornou o instrumento para salvar sua família da fome. Reflita sobre o filho pródigo, que mesmo tendo destruído a confiança de sua casa, foi recebido de braços abertos por um pai cheio de misericórdia. Essas histórias não estão registradas apenas para nos emocionar, mas para nos mostrar que o poder de Deus transcende o tempo e as circunstâncias. O testemunho tem o poder de quebrar a incredulidade. Quando ouvimos que outro conseguiu, algo dentro de nós diz: se foi possível para ele, pode ser para mim também. Ele destrói a mentira do inimigo de que não há solução.
Ele desarma a desesperança que insiste em sussurrar que nada vai mudar. Ele traz de volta a visão de que o impossível é apenas um cenário pronto para um milagre. O testemunho é a ponte que liga a fé adormecida à certeza de que Deus ainda está no controle. Talvez você já tenha perdido as forças de orar pela sua família, porque parece que nada acontece. Talvez já tenha até pensado em desistir. Mas o testemunho de outros pode ser exatamente o que você precisa para reacender sua fé. Porque se Deus fez antes, Ele pode fazer de novo. Ele não muda. Seu amor não falha. Sua fidelidade é eterna. Se Ele restaurou lares em ruínas, também pode restaurar o seu. Se Ele uniu corações separados, também pode unir o seu lar. Se Ele trouxe filhos de volta para casa, também pode trazer os seus. E o mais extraordinário é que o seu testemunho também pode ser escrito. A crise que hoje você enfrenta pode se tornar amanhã a história que inspirará outras famílias. A dor que hoje parece insuportável pode se transformar em uma narrativa de vitória que levantará outros que se encontram prostrados. Deus não desperdiça lágrimas. Ele as recolhe e as transforma em sementes de esperança para outros. Por isso, não subestime o poder do testemunho. Ele não é apenas um relato do passado, mas um instrumento de fé para o presente. Ele mostra que o milagre não é teoria, é realidade. Ele prova que não existe caso perdido quando Deus entra em cena. E se hoje você precisa de forças para continuar lutando pela sua família, agarre-se aos testemunhos de quem já venceu. Eles são lembretes de que o mesmo Deus que esteve com eles está com você. Sua família ainda pode ser a próxima história a ser contada. O impossível que você enfrenta hoje pode ser o testemunho que inspirará outros amanhã. Permita que a esperança seja reacendida no seu coração, porque o Deus que escreve testemunhos não parou de escrever. Ele está pronto para escrever o da sua família também. Dentro de um lar em crise, existe uma palavra que muitas vezes é temida, evitada, adiada, mas que carrega em si a chave da restauração: perdão. É Ele que tem poder para derrubar muros erguidos ao longo dos anos, apagar marcas deixadas por palavras duras e reconectar corações que já não acreditavam mais na reconciliação. O perdão é a ponte que liga o que foi quebrado ao que pode ser reconstruído. Sem ele, a família permanece aprisionada em ciclos de mágoa e ressentimento. Com ele, o lar encontra de novo o caminho da cura. O perdão é, antes de tudo, uma decisão espiritual. Muitas vezes, esperamos sentir vontade de perdoar, mas esse momento raramente chega. O coração ferido não deseja abrir mão da dor, porque a mágoa parece uma forma de justiça. Guardar rancor dá a ilusão de que estamos protegendo nossa dignidade. Mas a verdade é que o rancor nos aprisiona, não nos protege. Ele pesa a alma, adoece o corpo, envenena as relações. O perdão, por outro lado, não significa negar a dor, mas escolher não ser governado por ela. É olhar para a ferida e dizer: você não terá mais poder sobre mim. A Bíblia nos mostra o perdão como fundamento da fé cristã. Jesus ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7, não como um número exato, mas como um princípio de vida. Ele mesmo na cruz, em meio à maior dor, declarou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse ato não foi apenas a prova do amor de Deus pela humanidade, mas também o maior exemplo de que o perdão liberta. Se ele, inocente, pôde liberar perdão, nós também podemos aprender a fazê-lo em nossas famílias. O perdão dentro do lar tem impacto imediato e profundo. Um pedido sincero pode transformar completamente o ambiente. Um coração que se abre para admitir erros gera espaço para que o outro também faça o mesmo. O perdão interrompe o ciclo da acusação e abre caminho para o diálogo. Ele desarma a raiva, acalma a tensão e cria espaço para que o amor volte a florescer. Muitas famílias permanecem divididas não por falta de amor, mas por falta de perdão. O sentimento ainda existe, mas está soterrado por mágoas não resolvidas. É importante lembrar que perdoar não significa esquecer de imediato ou minimizar o que aconteceu. Perdoar significa entregar a justiça nas mãos de Deus e escolher não alimentar mais a dor. O perdão é um processo.
mas sempre começa com uma decisão. Essa escolha, ainda que difícil, é o que abre as portas para o agir sobrenatural de Deus. Quando um coração perdoa, o Espírito Santo entra e faz aquilo que é impossível para as forças humanas. Cura feridas profundas, restaura a confiança, transforma o ódio em paz. Talvez na sua casa exista um silêncio que já dura anos, porque alguém não conseguiu liberar perdão. Talvez as palavras de ofensa ecoem até hoje em sua mente e você carrega marcas que parecem irreversíveis. Mas entenda, o perdão não é um presente que você dá a quem te feriu. É um presente que você dá a si mesmo e à sua família. Ele liberta você do peso da amargura e abre espaço para que a paz volte a habitar no seu lar. Ele é a ponte que conecta novamente corações que estavam separados. E mais do que um ato humano, o perdão é uma ação espiritual que bloqueia a atuação do inimigo. Onde há rancor, há brechas. Onde há mágoa, há espaço para a destruição. Mas onde há perdão, há liberdade, há cura, há restauração. Por isso, o perdão não pode ser visto como uma opção, mas como um passo essencial para qualquer família que deseja viver em unidade novamente. Hoje você é convidado a olhar para a sua casa e refletir. Quais corações precisam ser reconectados pelo perdão? Qual muro precisa ser derrubado? Qual ferida precisa ser entregue a Deus? Talvez a reconciliação não aconteça em um único gesto, mas cada passo dado em direção ao perdão já é um avanço rumo à cura. E lembre-se, a ponte só é construída quando alguém decide dar o primeiro passo. O perdão é a chave que abre a porta da restauração. É o elo que une o passado marcado pela dor ao futuro cheio de esperança. É a escolha que pode mudar completamente a história da sua família. Se você deseja ver o milagre no seu lar, comece pelo perdão, porque é através dele que o amor de Deus flui com liberdade e transforma o impossível em realidade. Depois de caminhar pelo reconhecimento da dor, pela necessidade de perdão e pelo poder da oração, chega o momento de liberar sobre a sua casa uma palavra profética de proteção. A família é alvo constante de ataques, porque ela é projeto divino e fundamento da sociedade. Quando o inimigo não consegue destruir um lar, ele perde força, porque sabe que uma família unida em Deus é capaz de transformar gerações inteiras. Por isso, é fundamental declarar sobre sua casa aquilo que a palavra de Deus já afirma, que ela está guardada sob as asas do Altíssimo, cercada pela presença daquele que jamais falha. A proteção do Senhor não é apenas física, mas também espiritual e emocional. Ela cobre cada canto da casa, envolve cada membro da família, fecha as brechas abertas pela divisão e fortalece os laços em meio às adversidades. O Salmo 91 declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa promessa é para o seu lar. Não importa quantos ataques venham, quando a presença de Deus governa, o inimigo não encontra espaço. As setas podem ser lançadas, mas não prosperam. As tempestades podem soprar, mas não derrubam. O mal pode tentar se aproximar, mas não tem autoridade para entrar. Neste momento, como voz profética, eu declaro, em nome de Jesus Cristo, que a sua casa está protegida pelo sangue do Cordeiro, que cada porta e cada janela do seu lar sejam espiritualmente seladas pela presença de Deus, que nenhuma palavra de maldição lançada contra a sua família encontre lugar, mas caia por terra agora. Eu declaro que toda tentativa de divisão, toda estratégia de destruição e toda obra contrária não prosperarão. Porque maior é o que está em você e na sua casa do que aquele que está no mundo. Eu profetizo que os anjos do Senhor acampam ao redor da sua família, protegendo e guardando cada passo, de dia e de noite. Que sua casa seja como as casas dos israelitas no Egito, quando o sangue do Cordeiro marcou os umbrais das portas e a praga não pôde entrar. Que sua família esteja coberta pelo sangue de Cristo e que nenhum espírito de confusão, nenhuma seta de divisão e nenhuma escuridão consiga permanecer. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja muralha invisível ao redor do seu lar. Essa profecia não é apenas uma declaração de desejo, mas um ato de fé firmado na palavra. Isaías 54:17 diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará.
tome essa promessa como escudo para a sua família. Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça dessa frase a bandeira sobre o seu lar. Quando você decide firmar sua casa em Deus, não há mal que prevaleça, porque o próprio Senhor se torna defensor, refúgio e fortaleza. Talvez até agora a sua família tenha vivido em constante vulnerabilidade, como se sempre houvesse uma sombra sobre o lar. Mas hoje essa realidade muda. Hoje você está convidando o Senhor para ser o guardião da sua casa, e onde Ele habita, o inimigo não permanece. Onde Ele governa, a luz dissipa as trevas. Onde Ele reina, a vitória é certa. Essa é a autoridade que você pode tomar posse agora. Há de ver sua família protegida, blindada, cercada pelo cuidado de Deus. E essa proteção não se limita apenas ao presente. Ela se estende ao futuro, aos filhos e netos que virão, às gerações que ainda nascerão dentro da sua linhagem. O Senhor promete em Êxodo 26 que mostra misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Isso significa que o que você declara hoje se torna legado espiritual para a sua descendência. Sua escolha de profetizar proteção sobre o seu lar será lembrada como o ponto em que a história da sua família foi transformada para sempre. Por isso, receba esta palavra como semente de fé. Declare em voz alta dentro da sua casa, para que cada parede, cada cômodo e cada coração ouçam: este lar é do Senhor, esta família é do Senhor, esta casa está protegida pelo Senhor. Quando você faz isso, não apenas afirma a sua fé, mas também estabelece no mundo espiritual que sua família pertence ao Deus Todo-Poderoso e nada poderá arrancá-la de suas mãos. Depois que as feridas são expostas, o perdão liberado e a proteção declarada, a família entra em uma nova fase, a reconstrução do amor. E essa é talvez a etapa mais bonita, porque mostra que, mesmo depois da dor, ainda é possível viver dias de alegria. Reconstruir o amor familiar não significa apagar o passado, mas reescrever a história a partir daqui. É erguer novamente os pilares de carinho, respeito e cumplicidade que um dia foram abalados, mas que podem ser firmados agora sobre um fundamento ainda mais sólido, a presença de Deus. O amor dentro da família é o elo que une corações diferentes, com personalidades distintas, mas com um mesmo propósito: caminhar juntos. Quando esse amor é ferido por brigas, ofensas e distanciamento, é natural que a confiança se fragilize. Muitos acreditam que, uma vez quebrado, não há mais como recuperar. Mas o amor que vem de Deus não se limita a sentimentos humanos. Ele é paciente, ele é duradouro, ele suporta as tempestades. Esse amor não depende de perfeição, mas da decisão de se renovar todos os dias. A reconstrução do amor começa com pequenos gestos: um abraço inesperado, uma palavra de incentivo, um olhar de cumplicidade. Não são grandes feitos que restauram uma família, mas atitudes constantes que demonstram cuidado. O amor cresce no terreno da prática. É no dia a dia, nas escolhas simples, que ele é fortalecido. E quando a presença de Deus permeia essas atitudes, elas deixam de ser apenas esforços humanos e se tornam expressão do próprio Espírito Santo agindo dentro do lar. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 13 como é o amor verdadeiro. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que deve ser reconstruído na sua família. Não o amor que desiste diante das dificuldades, mas o amor que permanece firme. Não o amor que busca apenas receber, mas o amor que se entrega. Não o amor condicionado pelas falhas, mas o amor que perdoa e recomeça. Esse amor é a base da restauração e a garantia de que o lar será novamente lugar de alegria. Talvez você olhe para a sua casa e sinta que o amor esfriou. Talvez o carinho tenha sido substituído pela indiferença. Talvez a cumplicidade tenha dado lugar à distância. Mas o amor pode ser reacendido, como uma chama que parecia apagada, mas que ainda guarda brasas vivas no fundo do coração. Quando você convida Deus para soprar sobre essas brasas, o fogo volta a queimar. O que parecia perdido é renovado. O que parecia frágil se fortalece. O que parecia acabado renasce. E esse amor reconstruído não beneficia apenas o casal, mas toda a família.
Os filhos crescem em segurança quando veem amor entre os pais. Os irmãos aprendem a respeitar e apoiar uns aos outros quando percebem que o amor é a lei dentro do lar. Até mesmo os que visitam a casa percebem a diferença, porque onde há amor verdadeiro, a presença de Deus é palpável. Esse ambiente se torna testemunho vivo, mostrando que é possível reconstruir mesmo depois das piores tempestades. Reconstruir o amor também significa ressignificar a dor. As lágrimas que antes representavam tristeza passam a simbolizar gratidão. As lembranças dolorosas se transformam em marcos de superação. O passado deixa de ser uma prisão e se torna prova da fidelidade de Deus. O lar, que um dia foi campo de batalha, passa a ser altar de adoração. Isso é o que Deus faz. Ele não apenas restaura, ele reconstrói em nível ainda maior. Talvez você esteja se perguntando, mas como começar? A resposta está em escolher amar, mesmo quando não sente vontade. Está em decidir se aproximar, mesmo quando é mais fácil se afastar. Está em colocar o outro acima do orgulho, em abrir espaço para o diálogo, em orar pedindo que o Espírito Santo ensine a amar como Cristo amou. O amor humano tem limites, mas o amor divino é inesgotável. É Ele que sustentará a reconstrução do seu lar. A reconstrução do amor familiar é a prova de que Deus não apenas cura feridas, mas também escreve novas histórias. Ele é capaz de transformar um cenário de dor em um testemunho de vitória. Ele pode reacender sorrisos onde havia lágrimas, pode gerar abraços onde havia afastamento, pode erguer uma família nova sobre os escombros da antiga. E essa família reconstruída será forte, porque aprendeu que o amor não é apenas sentimento, mas escolha diária sustentada pelo Senhor. Chegou o momento mais esperado, colocar diante de Deus, em oração, a dor e a crise da sua família. Tudo o que foi exposto até aqui, as feridas, o peso das palavras, o impacto espiritual, a necessidade de perdão e a reconstrução do amor, precisa agora ser entregue nas mãos do Senhor. A oração não é apenas palavras ditas ao vento, é um ato espiritual poderoso. É a ponte que conecta a fraqueza humana ao poder divino. Quando você ora com fé, algo se move nos céus, e o que parecia impossível começa a ser transformado. Antes de orarmos juntos, quero que você feche os olhos do coração e imagine sua família diante de Deus. Imagine cada pessoa do seu lar sendo envolvida pela presença dele. Visualize as paredes da sua casa sendo cercadas pela luz do Altíssimo. Permita que sua fé seja ativada, porque a oração que vamos fazer não é ritual, é entrega, é clamor, é batalha espiritual. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco agora diante do teu trono, em favor desta família que está em crise. Tu conheces cada detalhe que ninguém mais conhece. Tu viste as lágrimas escondidas, as noites mal dormidas, as discussões que feriram corações, o silêncio pesado que ocupou este lar. Hoje eu peço que a tua presença entre nesta casa como nunca antes, trazendo cura, paz e restauração. Pai, eu clamo pela unidade desta família. Onde houve divisão, que o teu Espírito Santo traga reconciliação. Onde houve palavras duras, que a tua voz de amor prevaleça. Onde houve distanciamento, que o Senhor una novamente os corações. Assim como está escrito em Eclesiastes 4:12, que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Que esta família seja firmada em ti como a terceira dobra que os sustenta contra todas as tempestades. Eu oro pelos casais que já não encontram mais alegria no convívio. Senhor, reacende o amor, renova a cumplicidade, restaura a confiança. Que cada mágoa seja dissolvida pelo poder do teu perdão. Que cada olhar volte a ser carregado de ternura. Que cada palavra volte a ser cheia de vida. Em nome de Jesus, eu declaro que esse casamento não será destruído, mas restaurado para a glória do teu nome. Eu oro pelos filhos que têm carregado o peso dessa crise. Senhor, guarda os corações deles. Que nenhuma ferida emocional permaneça. Que eles cresçam em um ambiente de segurança, respeito e amor. Onde houve traumas, que o Senhor traga cura. Onde houve palavras de rejeição, que o Senhor traga aceitação.
Que esta geração não repita os erros do passado, mas seja marcada por uma nova história em ti. Eu profetizo sobre esta família o que está escrito no Salmo 91, que o Senhor será o refúgio e a fortaleza deste lar, que nenhuma praga chegará a esta casa, que nenhum mal prevalecerá contra eles. Eu declaro que os anjos do Senhor acampam ao redor desta família, protegendo cada vida, guardando cada coração, cercando cada ambiente desta casa. E eu oro também pelo futuro desta família, que os próximos dias sejam diferentes dos anteriores. Que este lar seja conhecido como casa de paz, casa de oração, casa de amor. Que vizinhos e amigos vejam a diferença e reconheçam que foi o Senhor quem fez a obra. Que cada vitória conquistada seja testemunho vivo do teu poder. Pai, eu coloco diante de ti cada lágrima derramada, cada coração quebrado, cada sonho desfeito. Transforma dor em alegria, peso em leveza, divisão em unidade. E que este lar se torne um altar vivo da tua presença. Em nome de Jesus, eu declaro restauração completa, cura profunda e proteção eterna sobre esta família. Amém. Esta oração não é o fim, é o começo de uma nova caminhada. Uma semente foi plantada hoje. Se regada com fé, perseverança e entrega diária, o fruto será uma família transformada. E lembre-se, a crise pode até ter abalado os pilares da sua casa, mas Deus é especialista em reconstruir lares sobre fundamentos inabaláveis. Chegamos ao fim desta caminhada, mas o que foi liberado até aqui não pode terminar em palavras. Tudo o que você ouviu, cada reflexão, cada oração, cada profecia, não foi por acaso. Deus conduziu você até este momento, porque deseja escrever uma nova história para a sua família. A crise que parecia o fim pode ser, na verdade, o início de um testemunho extraordinário. As lágrimas que você derramou não foram desperdiçadas. Elas foram recolhidas pelo Senhor como sementes de transformação. E agora, o que parecia desespero se torna esperança. O que parecia ruína se torna fundamento. O que parecia impossível se torna cenário perfeito para o agir de Deus. É hora de acreditar que sua família não está condenada ao fracasso. É hora de crer que os erros do passado não determinam o futuro. É hora de assumir pela fé que este é um novo tempo para o seu lar. O Senhor, que é especialista em restauração, promete em Isaías 43:19: Eis que faço coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa promessa não é apenas para a nação de Israel, ela é para você, para a sua casa, para a sua família. Onde antes havia deserto, Deus está abrindo um caminho. Onde antes havia sequidão, Ele está fazendo brotar rios de vida. A partir de agora, sua casa pode se tornar altar vivo da presença do Senhor. Os filhos que cresceram no peso de discussões podem testemunhar a leveza da paz. O casal que estava prestes a desistir pode experimentar um amor renovado, mais maduro e mais forte. As feridas emocionais que pareciam incuráveis podem ser cicatrizadas pelo bálsamo do Espírito Santo. O ambiente da sua casa, que antes carregava tensão, pode ser transformado em refúgio de descanso e alegria. Essa não é apenas uma possibilidade, é uma promessa para aqueles que decidem colocar sua família nas mãos de Deus. E essa decisão é sua. Você pode escolher encerrar este momento apenas como mais um conteúdo ouvido, ou pode escolher levantar-se em fé e declarar: a partir de hoje, minha família viverá um novo tempo. Essa declaração não é mágica, mas é profética. Ela abre espaço para que o Espírito Santo haja em cada detalhe do seu lar. Quando você coloca Deus como centro, Ele assume o controle, e tudo começa a se alinhar. Os corações se quebrantam, os laços se fortalecem, os sonhos renascem. Talvez você ainda veja os sinais da crise. Talvez ainda existam palavras a serem curadas, feridas a serem tratadas, gestos de perdão a serem dados. Mas isso não diminui o poder do que Deus já começou. A restauração é um processo, e cada passo dado hoje abre caminho para a vitória de amanhã. A cada oração, o ambiente espiritual muda. A cada gesto de humildade, um muro é derrubado. A cada escolha de amar,
A história da sua família é reescrita. Por isso, receba este momento como um marco. O dia em que você decidiu não aceitar mais a dor como normalidade. O dia em que você declarou que sua família pertence ao Senhor. O dia em que uma nova história começou a ser escrita. Lembre-se de Josué, que em meio a um povo dividido, levantou sua voz e declarou: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa mesma decisão pode ser a sua hoje. Coloque sua família nesse altar e creia. A crise não é o capítulo final. É apenas a introdução de uma obra grandiosa que Deus está prestes a revelar. De agora em diante, caminhe com fé. Ore diariamente pelo seu lar. Profetize palavras de vida dentro da sua casa. Declare bênçãos sobre seus filhos, sobre seu casamento, sobre cada área da família. Transforme cada cômodo em espaço de oração. Deixe a Bíblia aberta como sinal de que a palavra de Deus é a autoridade máxima do seu lar. Faça da sua casa um lugar onde a presença de Deus seja bem-vinda. E quando isso acontecer, você verá que o que antes era crise será lembrado como o ponto de virada, como o lugar onde Deus mostrou sua fidelidade. A nova história da sua família começa agora. Não porque as circunstâncias mudaram de imediato, mas porque você decidiu crer. E quando há fé, há caminho. Quando há entrega, há milagre. Quando há clamor, há resposta. Receba esta verdade. A sua casa viverá dias de paz, de amor e de unidade como nunca antes. Porque o Deus que habita no meio do seu povo decidiu habitar também no seu lar.